Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ler versos para a gente ganhar tempo. Eu vou resumir aqui. A partir do verso 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Queridos irmãos, vocês, o reverendo Marcos, ele já fez as devidas perguntas e vocês também responderam. Percebam que houve aqui como se fosse promessas de um casamento. Praticamente um contrato. E eu não sei se você já parou para pensar, o que é um contrato? O contrato, por exemplo, ele tem que ser no mínimo bilateral. E aqui é exatamente o reverendo Marcos e a igreja de Centenário. Num contrato, todos têm deveres e direitos. E a partir do momento em que todas as partes deste contrato, elas cumprem com as suas obrigações, com seus deveres, a coisa vai caminhando bem. E é assim que deve ser. Por que nós falamos isso? Porque não existe pastor sem igreja. Não existe pastor sem rebanho. E os dois devem caminhar juntos, para que assim haja uma harmonia, para que assim haja o devido crescimento. E eu tenho plena certeza que Deus quer que essa igreja cresça. Amém? E agora Pedro, ele nos chama a atenção quando ele traz esse texto, e mais especificamente, essa epístola ela foi criada para os cristãos que estavam enfrentando perseguições, desafios espirituais. Poderíamos entender que é o que a igreja passa. A igreja passa por momentos difíceis, por desafios. E Pedro, então, ele traz esse texto e ele se dirige aos líderes espirituais, lembrando, então, o trabalho do ministro, o trabalho do pastor. E Pedro, então, ele diz nessa epístola, mais exatamente nessa passagem, o pastorado não é um cargo, mas é um chamado. Muitos são pastores, mas nem todos são chamados. É uma vocação, e nós aprendemos até alguns jargões, no seminário, né? Mas uma coisa é fato, não é o seminário que faz pastores. Deus é que levanta pastores e o seminário faz teólogo. E isso é fato. Porque o teólogo, muitas vezes, ele tem o conhecimento, mas o pastor tem o coração da ovelha. E é importante que nós tenhamos isso. E agora a teologia, ela vai simplesmente aperfeiçoar, fazendo aquilo que Paulo determina, mas que nós devemos aperfeiçoar o dom que há em nós. Eu costumo dizer lá para o pessoal da igreja que eu sou tocador. Eu não sou músico. Eu sou tocador mesmo. Eu pego o violão, toco alguma coisa, mas se você me der uma cifra, eu não vou ler nada, eu não vou tocar nada, porque eu não sei ler aquelas partituras, né? Cifra, partituras, mas eu fico assim, sabe? Eu fico impressionado com aquelas pessoas que leem a partitura, aquelas pessoas que tocam o instrumento, lendo a partitura, e eles então agora aprendem a ser músicos. Agora imagina quem tem o dom da música, que lê uma partitura.
É ou não é melhor? Você entendeu o que eu quero dizer? Por isso o reverendo Marcos aperfeiçoou o dom que há em você. E aí, logicamente, nós iremos muito mais longe. O pastoreado não é um domínio, mas é um serviço. Nós não estamos aqui para dominar. Nós não somos o Senhor. Porque dele, por ele e para ele, nós somos aqueles que servem. Não é sobre poder, mas é sobre cuidado. Quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas. E no final, Jesus fala, agora apacenta as minhas ovelhas. Tem que ter amor. Não é por poder, é por amor. E o texto, então, ele nos chama a atenção. O ministério pastoral não começa no púlpito, mas começa aos pés da cruz, viu, reverendo? Viu, reverendos? Eu fico pensando, o pastor não precisa de púlpito, mas ele precisa da cruz. A primeira coisa que o verdadeiro pastor precisa na sua vida é a submissão aos pés da cruz. E a grande lição que João Batista nos dá, ele fala acerca do Messias, convém que ele e que eu. Esse é o papel do pastor. O seu ministério começa aos pés da cruz. Porque o pastor ele é chamado por Deus, não por homens. E a primeira coisa, então, o texto começa, o verso 2, pastorear o rebanho de Deus. Isso significa que o rebanho não é meu, o rebanho não é nosso. Irmãos, grande responsabilidade. Tamanha responsabilidade é você cuidar de vidas. E eu não sei se dá para vocês medirem, para vocês mensurarem a responsabilidade. Eu fiz em dezembro agora 27 anos de ministério. O tempo passa rápido, né? Eu lembro que eu era menino, o presbítero Renan está ali, ele ainda tinha mais cabelo também, cabelo preto, né? E o presbítero Renan foi um dos que, eu era seminarista, estava lá na igreja. E já passam 27 anos e a gente aprende. A gente vive com as dores, chora as tristezas e compartilha das alegrias. Cuide do seu pastor, viu? Cuide do seu pastor. Nós aprendemos no seminário também que Deus levanta profetas, mas não desfaz o homem. Isso é uma grande verdade quando nós lemos e acompanhamos os profetas, né? Eu lembro de Elias, aquele que orou e Deus mandou fogo, amém? Manda fogo e depois ele estava com medo numa caverna. Esse é o profeta. Profetas que eram usados por Deus, mas que choravam também e se lamentavam diante de Deus. Cuide do seu pastor. O texto deixa claro que o rebanho não pertence ao pastor, mas a Deus. E nós estamos aqui para servir, administrar aquilo que o Senhor confiou a nós. Como já foi dito aqui, o chamado vem de Deus. E a gente precisa entender. E foi falado aqui que não foi o homem que colocou o reverendo Marcos aqui. Mas Deus colocou o reverendo Marcos aqui. E assim, a igreja que conhece esse Deus e que se submete a esse Deus, agora entende também que Deus levantou e está levantando um novo tempo nessa igreja. Irmãos, o novo ciclo começa aqui, amém? E eu quero desafiar você a entrar nesse novo ciclo que se inicia. Nós pregamos hoje de manhã sobre o texto em Filipenses, né? Onde Paulo fala das coisas, né, que já se passaram e agora olhando para o futuro. É exatamente isso. Primeiro domingo de 2026. Eu entendo que esse dia é um marco na nossa vida, na nossa igreja, porque é o primeiro domingo
desse ano. E na vida dessa igreja, um ciclo que se inicia. Novas ideias, novas perspectivas, novos sonhos e grandes propósitos. Amém? A segunda coisa, o pastoreio deve ser voluntário e com alegria. Caminhe junto com o seu pastor. O reverendo Vinícius falou assim, olha, elogie o seu pastor, irmãos, elogiar é bom. É bom, mas não fica metido não, viu, irmão? Elogiar é bom, na realidade, que o reverendo Vinícius quis dizer o seguinte, de vez em quando você vai precisar bater no ombro do pastor e falar assim, pastor, você pode até não elogiar, mas se você fala, pastor, estou orando pelo Senhor, e estamos juntos. Irmão, esse pastor, ele vai longe com você. Tudo que a gente precisa ouvir algumas vezes é que nós não estamos sozinhos. Caminhe com ele. Porque às vezes o pastor ele vai se sentir só. Eu lembro uma vez, irmãos, às vezes tenho vontade de escrever um livro, sabe? Porque tem umas situações, umas aventuras, já passei aventura. Eu já tive bandido apontando arma para mim. Algumas vezes. E outra, assim, até com emoção, né? Uma vida emocionante. Às vezes o pastor tem uma vida emocionante. Mas teve uma vez assim que foi tremendamente, digamos assim, eu fiquei pensando assim, depois lá no meu emocional, eu estava em casa uma segunda-feira quando a filha de uma irmã muito querida da igreja faleceu, e ela falou assim, era por volta das 18 horas, e ela me liga e fala assim, pastor, olha só, a mamãe faleceu. 6 horas da tarde, eu estava em casa, e quem faleceu era a irmã Yolanda. A irmã Yolanda era minha amiga de carteirinha. Ela falava assim, pastor, sou seu amigo de carteirinha. Quase minha fã, ela tinha 90 anos, irmãos. E ela chegava na igreja, sabe, toda elegante, sabe, com aqueles brincos, aquele colar de pérolas. Eu não sei se era de pérola, irmãos. Mas ela chegava elegante. E ela chegava lá. E depois a irmã Yolanda, ela foi ficando muito debilitada por causa da idade. Eu levava a ceia para ela e de vez em quando eu estava lá. E a irmã Yolanda, ela tinha um retrato lá no móvel da sala, no meio dela. Todo mundo que chegava, estava eu e ela lá, a irmã Yolanda. E a irmã Yolanda, ela foi ficando cada vez mais debilitada, e ela já praticamente não estava mais me reconhecendo. A minha amiga não estava mais me reconhecendo. É o pastor, irmã Yolanda. E nessa segunda-feira, a filha dela, a Ruth, me liga e fala assim, pastor, mamãe faleceu aqui no quarto, na cama. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, não é isso? Vamos orar. E eu orei. Eu falei, Jesus, me dá direcionamento. Porque tudo que aquela moça queria ouvir não era uma oração. É que aquele problema fosse resolvido. Eu botei a calça, entrei no carro, fui para casa, para o apartamento onde a dona Yolanda morava. E chegando lá, estava aquele corpinho na cama. Eu chamei a família, orei com a família. E já não havia mais hora para chamar o médico para dar o atestado. O corpo de bombeiro, não sei que diacho de lei é essa, que o corpo de bombeiro não pode dar o atestado, porque o corpo de bombeiro chega lá e se tiver morto, ele vai embora, abandona a família. E estava lá, e o bombeiro já tinha ido lá, e eu fiquei orando, eu orei com a família e fiquei pedindo a Deus orientação. E aí eu lembrei que eu tinha um irmão de fé que trabalhava no Carlos Chagas, e eu peguei o telefone, meu irmão, tu está aí, ó, estou com um problema aqui. E ele falou assim, pastor, vem para cá. Irmãos, nós pegamos o corpo da dona Yolanda, descemos 3 andares e botamos no carro. Partiu.
Marechal Hermes, Carlos Chagas. Chegamos lá, demos entrada na sala vermelha, e eu já sabia, tudo que nós esperávamos que o médico viesse falar, faleceu, o atestado, e está aqui, e ficamos ali com a família. No dia seguinte, sepultamos a irmã Yolanda, a minha amiga. E depois o pastor sente, não apenas a partida de uma ovelha, mas de uma amiga. A vida de pastores, então, tem isso. Há dias em que nós vamos chorar, e há dia em que nós vamos nos alegrar, e haverá dias em que não teremos ninguém. E eu penso até que mais difícil do que ser pastor é ser esposa de pastor, né? E olha que a gente nem fala tudo, a gente nem conta tudo para vocês. Não pode contar. E a gente sofre a nossa dor sozinho. Mas com Pedro nós aprendemos que o pastorado, ele deve ser voluntário e deve ser com alegria, porque nós ouvimos e atendemos o chamado. Eu confesso para vocês, eu não sei aqui os meus colegas pastores, você sabe por que eu aceitei? Confesso que às vezes, né, a gente olha assim, meu irmão, e eu pergunto assim, Senhor, é isso mesmo, meu Pai? Como se Deus estivesse mandando a gente para Nínive. Mas aí, eu não vou correr o risco de cair na boca do peixe, né não? Aí a gente obedece e vai, meu irmão. Sabe por quê? Porque o pastorado, aquele que não cumpre a sua vocação, acaba caindo na boca do peixe e passa por aquele momento de opressão e de tristeza profundo, porque não está cumprindo a vontade de Deus que o chamou. Precisamos entender que o pastorado não é peso, é privilégio, mas requer alguns sacrifícios. Pastorado não é sacrifício vazio, é entrega com propósito. Não é imposição, é vocação. Todo professor vocacionado é o melhor professor, não é verdade? Existem professores, né? Existem pastores, existem médicos. Querido, faça aquilo que você foi vocacionado, e você será até mais feliz. Mas quando a gente faz aquilo que a gente não é vocacionado, sabe, parece que tudo é muito mais difícil. E quando a gente fala da vida do pastor, aquele que nos vocaciona, é aquele que nos leva, é aquele que nos fortalece, é aquele que renova, é aquele que restaura, é aquele que nos blinda, é aquele que nos levanta até quando estamos no chão caído. Quando Deus chama, Ele também coloca alegria no servir. Eu contei aqui uma história triste da irmã Yolanda. Irmãos, mas isso faz parte da vida, não é? Isso faz parte da vida. E a gente tem nossos momentos alegres. E é interessante, uma vez eu estava no IMPA. Olha que coisa engraçada, eu estava no IMPA. Escuto a festa do IMPA, tá, irmãos? Alguém gritando assim, pai, pai. Eu olhei assim, oh meu Deus, quem é esse filho que eu não sei quem é? Oh meu pai, não estava me chamando de pai? Irmãos, era a Aline. Não sei se vocês lembram da Aline. Lembra da Aline? Da irmã... Esqueci o nome da mãe dela. Da irmã Lúcia. Não sei se vocês lembram da Aline, uma escura. Gente, a Aline, uma escura assim, fortona. E ela me gritando, pai. Eu falei, Jesus, o que é isso? E ela, oi pai. Eu falei, pai, é tu. E ela fala assim para todo mundo, assim, meu pai, ele é meu pai. É meu pai na fé. Irmãos, como é bom a gente ter filho na fé. É legal. É minha filha. E ela, no meu aniversário, ela, oi pai, benção. Ainda pede benção. Benção, pai.
quando alguém pede bênção, o que você fala? É alegria, é o fruto do pastorado, né? Irmãos, que alegria, está lá a Aline. Eu fui pregar lá, o pai dela presbítero. Fui pregar na igreja dele, ficamos na casa deles. O pastor deve ser exemplo, não senhor do rebanho. Tudo que o rebanho quer é um exemplo. O pastor que sabe, aquele que está ali presente, aquele que caminha junto, é aquele que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Mas toma cuidado, viu, irmãos, que tem um pouco que vai querer te engordar também. Cuidado com excesso de amor, viu, irmão? Isso é perigoso. E depois eles vão falar assim: pastor, por que sua blusa não está fechando? Tem uns irmãos aqui que eu sei que fazem isso, mas tudo bem. Não, mas é excesso de cuidado, de zelo, viu, irmão? Não é para falar mal, não, é excesso de zelo. A liderança, a verdadeira liderança não é pelo autoritarismo, mas é pelo exemplo, sabe? Porque o pastor, ele tem uma autoridade como de pai, não é verdade? Então seja exemplo, meu irmão. A Bíblia nos determina que nós devemos ser o exemplo. Acima de tudo, exemplos de cristãos. E vocês sejam exemplos de ovelhas. Mas sejam exemplo de ovelhas convertidas. Queridos, sejam generosos. Sejam pacientes com seu pastor. Porque pode ser que haja dias em que o pastor esteja sofrendo alguma dor. Sejam tolerantes. Sejam amáveis. Haverá dias em que a única coisa que talvez o pastor queira ouvir mais é que você está orando por ele. Faça isso. Porque é muito bom ter um pastor bom, é ou não é? Seja uma boa ovelha. Eu tenho certeza que, nossa, tudo vai ser muito melhor. O pastor lidera com o que é e não com o que diz. A igreja segue mais o exemplo do que os seus discursos. A autoridade nasce da coerência entre o púlpito e a vida. Irmãos, isso é tremendamente sério. Uma das coisas que eu sempre tive muito medo, sabe? É de não pregar o que eu vivo. E às vezes viver o que a gente prega, irmãos, é complicado. Que é isso, pastor? A gente fica de mal com a esposa, depois vai pregar no casamento. Aí tu olha assim pro cara, casa assim, vem para dar um bico na cara. Eu estou falando, sabe por quê? Para você entender que nós somos homens. Às vezes, a gente vem aqui para o púlpito, porque nós somos pastores. Mas Deus sabe como é que está o coração do pastor. Cuida dele. E ajuda ele a ser exemplo. Por último, para a gente comer o nosso bolo, que eu não sei nem se tem bolo, mas eu acho que tem. A recompensa vem do Supremo Pastor, porque dele, por ele, para ele. Irmãos, eu não acho que o pastor é pastor de igreja. Meu irmão, você não é pastor dessa igreja, você é pastor do reino. Deus nos chamou e nos deu o reino, e vai lá e prega, estenda as tendas do reino. E aqui é o reino. Amém? Pastoreie o reino. Mas saiba de uma coisa, que a igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Você sofre as dores da vocação, mas saiba que a igreja é do Senhor. Não é do São Marcos. Não é da Santa Patrícia. Mas é do Senhor Jesus. Que o seu culto seja cristocêntrico. Que Cristo seja o centro da sua adoração.
E que a sua oração seja para que o reverendo Marcos seja o instrumento nas mãos de Deus para alcançar e tocar o nosso coração. Todo pastor, antes de ser pastor, ele tem que ser servo. E antes de ser ovelha, você tem que entender que é um pastor. O Senhor é o meu pastor. Se você não entendeu que você é ovelha, você precisa entender o princípio da autoridade. E Deus te colocou como ovelha. E a ovelha obedece ao seu. Para a gente terminar aqui, queridos, o pastor fiel não trabalha por reconhecimento terreno, mas pela aprovação do céu. Amém, é isso. Caminha junto. E que o céu se manifeste aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E que a glória invade esse lugar. Que se um dia você sair, porque eu não estou aguentando a glória. Lembra do templo lá de Salomão? Irmãos, que experiência maravilhosa, né? Eu não estou aguentando, não estou suportando a glória. E que a glória saia, e que a glória invada os lares, penetre os lares. E que pessoas possam dizer, aquela é a casa do Senhor. E que muitas outras venham, e que venham conhecer, que venham provar desse Deus, não porque tem um pastor, mas porque o Senhor se faz presente na vida do reverendo, na vida de vocês. E ao pastor empossado, querido reverendo Marcos, pastorei com amor, ensine com fidelidade, sirva com humildade e permaneça na dependência do Espírito Santo. E vocês, igrejas, orem pelo pastor, caminhem juntos, honrem a liderança e lembrem-se de que uma igreja saudável nasce de um relacionamento saudável entre pastor e rebanho. Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz. Que Deus abençoe vocês. E que faça prosperar essa igreja em todos os sentidos. E que o ministério do reverendo Marcos seja profícuo aqui. Que Deus abençoe.